E aí, tudo bem, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surrealismo, tá bom? Ainda falando sobre as artes de vanguarda, né? As vanguardas europeias, como também são conhecidas. Mas hoje a gente vai falar sobre o surrealismo e mais especificamente sobre Salvador Dalí. Existem outros, professor, lógico que existe. Nós vamos conversar sobre eles também na próxima aula, tá bom? Hoje eu falo só de Salvador Dalí, na próxima aula eu vou falar sobre mais uns 2 ou 3, tá bom? Os principais, né? Bom, vocês lembram da aula sobre o dadaísmo, não é? Era aquele período de guerra, a intenção deles era só chocar, era uma arte feita de qualquer modo, não é? Foi um movimento muito criticado, os artistas diziam que aquilo não era arte, que muito pelo contrário, aquilo ali era um horror, aquilo ali denegria a arte, né? Era uma ofensa, era uma violência. Enfim, eles próprios passaram a se desentender, porque eles não tinham muita noção, muita certeza do que queriam, sabe? Então surgiu um outro movimento parecido, que foi justamente o surrealismo. Muitos dadaístas passaram a fazer parte desse grupo, os surrealistas, né? Então o dadaísmo acabou. Durou pouco tempo, né? Foi menos de 20 anos. Para uma expressão artística é pouco tempo, né? Bom, então o surrealismo ele também vinha nesse momento de guerra, surgiu na França, em Paris mais precisamente, e ele ainda vivia aquele momento de pós-guerra, né, das incertezas do pós-guerra, o caos prevalecia ali ainda, a confusão, a incerteza do dia seguinte, ninguém fazia muito plano, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tinha medo de que a guerra voltasse, estourasse a qualquer momento de novo. Enfim, esse período ficou conhecido como Anos Loucos. Anos Loucos. Como será que esse período da pandemia vai ser conhecido depois, hein, gente? Daqui a uns 100 anos, como é que eles vão estar falando disso? A gente está presenciando um momento histórico, né? Sempre, lógico, né? Mas esse momento histórico é diferenciado, é único, né? Bom, mas voltando a falar dos surrealistas. Eles tentavam, então, interpretar a realidade, eles tratavam a realidade, mas com de uma maneira diferente, né? Eles traziam outra interpretação. Eles desenhavam, eles pintavam, mais voltado assim para o que era surreal, o que não era realidade, o que não poderia ser jamais realidade. Então eles valorizavam muito o sonho. É uma arte que se chama onírica, que vem de sonhos, não é? Mas não somente de sonhos. Claro que eu separei umas imagens, nós vamos fazer a aula olhando para elas, porque são mais bonitas do que a prova. Isso se elas quiserem aparecer. Muito bem. O surrealismo, então, é isso. Você veja essa tela que eu coloquei assim para, né, representar o surrealismo. A gente está vendo uma construção, o que a gente supõe que seja uma ponte, não é? E ela vem com esses arcos e as nuvens por trás dos arcos. E quando a gente percebe, quando vai de fato se aproximando, não são mais arcos, são simplesmente caravelas, né? São caravelas se aproximando, e aqui já não é mais ponte, esse azul agora passou a ser céu, não é? Então não é mesmo, gente, meio sonho assim, meio louco, meio esses sonhos que a gente não consegue interpretar, que a gente pensa que é de uma coisa e depois é outra, enfim. Bom,
Vocês lembram dessa foto? Eu coloquei ela na aula passada, da dadaísmo, né? Aí tem alguns dadaístas e e todos são surrealistas, não é? Na próxima aula eu vou falar desse camarada aqui. Eles dois estão de mal aí. Quando tiraram essa foto, eles estavam brigados. Hoje eu vou falar desse aqui, Salvador Dalí, que também brigou com esse aqui depois, viu? Ficaram muito amigos depois que Salvador, que esse daqui chama André Breton. Depois que André Breton brigou com esse, que é Tristan Tzara, aí André Breton ficou amigo de Salvador Dalí. Só que eles dois também brigaram. Esse povo era muito cheio de problemas, brigavam muito. Vamos lá, então. Essa tela aqui é a mais conhecida, é a que representa, de fato, esse movimento surrealista. Ela foi pintada por Salvador Dalí. Com certeza vocês já viram essa tela. Chama A Persistência da Memória. É um relógio. Ele conta que quando fez essa tela, os amigos chamaram para ir ao cinema e ele não quis ir, estava com dor de cabeça, ficou em casa. E aí ele viu que tinha um queijo assim na beirada da mesa e ele não quis comer, porque não teve coragem, né, de levantar, estava com a cabeça doendo e tal, e ele ficou lá no canto dele. Aí ele, quando olhou de novo pro queijo, o queijo estava derretido assim na mesa, em cima da mesa. Aí ele deu aquela inspiração, foi para o ateliê, que era na casa mesmo, né, na época, e fez essa pintura. Quando os amigos chegaram, amaram, tal, e aí virou esse sucesso aí, que é a persistência da memória. Quer dizer, você vê como é que aparece, que surge, que chega a inspiração, né? A dor de cabeça do homem até passou. Aí ele... Gente, o nome dele eu anotei, porque quem é que se lembra do nome desse? Olha, Salvador, Domingo, Felipe, Jacinto, Dalí e Dominic. Salvador, Domingo, Felipe, Jacinto, Dalí e Dominique. Esse é o nome todo desse camarada. Ele nasceu em 1904, morreu em 1989. Ele nasceu e morreu na mesma cidade, não é? Na Espanha, uma cidade chamada Figueiras. Mas, durante esse período de 1904 a 1989, esse homem viajou o mundo, viu? Conheceu muitas celebridades. Ele é um pintor do nosso tempo, né? Mais ou menos. Ele é recente, morreu em 89, gente. Em 89 eu já era gente. Então, ele morreu recentemente. Conheceu muitas pessoas famosas, mas no final da vida ele voltou para a terra dele, foi lá onde ele faleceu. Ele nunca foi pobre, viu? Esse homem nasceu rico e morreu rico, não soube o que é pobreza. Ele tornou-se um membro oficial do grupo surrealista e deu a ele um novo ímpeto com seu método de atividade paranoica. Ele certamente é o artista mais lembrado quando se fala do surrealismo, por isso que eu estou começando com ele. Dalí interessava-se por condições mentais anormais, e em particular por alucinações. Era louco, essa mistura de sonho com realidade, esse cara paranoico, era tudo que ele gostava. Acho que ele ia se dar bem com Van Gogh, que era assim também, né, meio louco, meio esquizofrênico. Suas estranhas imagens eram retratadas de modo que se assemelhavam à fotografia em cores. Assim, ele tinha o domínio dos pincéis e das cores, né? Bom, Salvador Dalí, ele ganhou o mesmo nome que os pais tinham dado a um irmão dele que tinha falecido com 2 anos de idade e tinha falecido 9 meses antes, quer dizer, exatamente no mês que a mãe engravidou, o bebê morreu. Então, os pais deram o mesmo nome a Salvador Dalí, que é esse nome todo aí que eu já falei para vocês, né? Ele tinha uma irmã chamada Ana Maria, essa moça que ele retratou aí. Ele, quando era criança, tinha muita ajuda de Ana Maria, porque ele era meio broquinho, sabe? Ele não era um cara muito inteligente, não. Ele repetiu a 4ª série. Mentira, ele repetiu a 1ª série 4 vezes. Diga aí. Ele repetiu a 1ª série 4 vezes. A irmã dele ajudava muito ele nessa época. Eles eram muito próximos, sempre foram.
até dali entrar no grupo dos surrealistas. Quando ele entrou no grupo dos surrealistas, ele e a irmã brigaram, assim, porque ele mudou muito, né? Ele mudou muito, ele perdeu um pouco assim da linha, né, da família, ele passou assim a viver uma vida mais desregrada, tanto que ele deu uma declaração dizendo, a mãe dele faleceu quando ele tinha 17 anos de idade, e a primeira exposição dele foi aos 16, e ali ele já fez muito sucesso na primeira exposição dele, né? E aí, nessa exposição dele, tinha fotos do pai, tinha fotos da irmã, não tinha fotos da mãe. E aí ele deu uma declaração dizendo que ele cuspia no prato que a mãe tinha comido com prazer, sabe? Que ele ninguém sabe se porque ele tinha uma mágoa, porque a mãe tinha morrido cedo, ou se realmente eles nunca, né, se deram bem e tal. Mas, enfim, essa declaração dele afastou Ana Maria da vida dele definitivamente. Ela até escreveu um livro sobre ele. O livro chama Salvador Dalí, segundo sua irmã, pelo olhar de sua irmã, uma coisa assim. Bom, aqui estão algumas obras de Salvador Dalí, né? A Tentação de Santo Antônio, Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã, um segundo antes de acordar. Tudo isso é o nome da tela, viu, minha gente? Coloquei aqui maior para você ver. A romã, o peixe que vem da romã que vai engolir o tigre está gritando, né, de dor, e o outro tigre aqui vem com a arma para atirar na menina que está lá muito bem, feliz e satisfeita, tomando um sol em cima da pedra de gelo. Lá atrás tem um elefante com as pernas mais do que gigantescas. Enfim, olha aí a loucura que é, viu? E a gente vê que nessas duas imagens a gente tem esse mesmo elefante, não é? Tem outra tela lá na frente que eu vou mostrar que ele fez só esse elefante com essas pernas gigantonas aí. Ele aparece em mais de uma tela. Bom, o surrealismo é isso, gente. Ele tem as principais características que a gente percebe é o pensamento livre, a expressividade espontânea, a criação de uma realidade paralela. Eles valorizam o inconsciente, sabe? O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura, a utilização da reação automática, né? Nessa perspectiva, o artista deve deixar se levar pelo impulso, registrando tudo que lhe vier à mente, sem se preocupar muito com a lógica, sabe? Assim eles expressavam a fusão dos sonhos e da realidade. Por isso que o nome é surrealismo, além da realidade. Mais duas obras de Salvador Dalí, O Sono, tá? E O Rosto de Mae West. Mae West era uma atriz americana, ela era sex symbol na época, né? Então ele fez esse quadro aqui. Esse quadro é usado em muitos filmes, muitas ilustrações de disco. É bem popular esse quadro aqui. Aqui tem uma instalação que foi feita imitando, né? O assoalho de madeira, tá vendo? O assoalho de madeira é um móvel representando o nariz, os dois quadros, que são os olhos dela, uma cortina que venceu o cabelo dela, viu? A boca dela é um puff, né? Alguma coisa assim. Enfim, ele fez uma sala com o rosto dela. Bom, mais outra tela de Salvador Dalí. Gente, Salvador Dalí, ele entrou na Academia de Belas Artes, que era um local de muito prestígio, sabe? Só os muito bons podiam, né, tinham acesso, conseguiam entrar nessa academia. Ele conseguiu entrar, porém, um ano depois, ele foi expulso. Foi expulso porque ele se recusou a pintar um enxame, né? Enxame que o professor pediu. Ele disse que não ia fazer, porque ali naquela academia não tinha nenhum professor com talento suficiente para jogar o trabalho dele. Já pensou? Aí ele entrou no grupo dos surrealistas depois, mas também foi expulso do grupo dos surrealistas. Ele era um homem realmente bem difícil de se lidar.
Essa daqui é Helena Diakonova, foi musa dele em vários quadros, tá vendo aqui tudo? E tem muitos outros que ele usou a imagem dela, era como inspiração, a foto dela, né? A figura dela como inspiração. Ela, quando conheceu ele, era casada, mais velha que ele, mas eles ficaram muito amigos. A princípio, dizem que sem intenção, né? Mas passaram um final de semana juntos, numa casa, só eles. Um fim de semana, não. Um período de férias. E o marido dela também. Mas aí se apaixonaram nesse convívio, né, diário ali, ela se separou do marido, ficou com ele e ficou com ele até a morte de ambos, viu? Ela morreu primeiro, ela morreu em 1982. E ele morreu em 1989, né? Depois que ela morreu, ele perdeu a alegria de viver. Inclusive, ele morreu, ele deu a ela um castelo mesmo, viu, minha gente? Um castelo mesmo. Que ela gostava muito de ficar só, tinha uns períodos assim de introspecção e ela gostava de ficar só. Então, ele deu a ela esse castelo. E até ele, para ir nesse castelo, só passava pela portaria se tivesse uma ordem dela. Brincadeira? Ele deu a ela, mas ele só entrava se ela autorizasse. Enfim, aí quando ela morreu, ele ficava muito tempo nesse castelo. E certa vez, o quarto que ele dormia pegou fogo. E aí algumas pessoas acham, né, que há registros aí na história, né, algumas pessoas acham que ele tentou se matar, na verdade. Tentou se suicidar. Foi ele que ateou fogo, porque ele viveu em tristeza profunda depois da morte dela. Ainda viveu 7 anos depois, né? Bom, ele foi casar. Aqui é o animalzinho de estimação dele, viu? Nada mais, nada menos do que uma jaguatirica. Gente, ele foi casado com Helena Diakonova, mas o nome dela, o apelido dela era Gala, todo mundo conhecia ela por Gala. Ele foi casado com ela, porém existem rumores de que ele teve um caso, né, que ele teve um relacionamento amoroso antes de se casar com ela, ainda muito jovem, com Garcia Lorca, que é um poeta também espanhol, muito conhecido, enfim, bonitão na época, né, e tal. Tem um filme que trata disso. Como é o nome do filme? Poucas Cinzas. É um filme, eu ainda não assisti, mas eu vi que ele tem no YouTube. Quem quiser assistir, conhecer um pouco mais, tem no YouTube. Chama Poucas Cinzas. Não é um filme antigo, não, daqueles antigão. Retrata um período antigo, mas é um filme até recente. É com aquele menino que faz Crepúsculo. Esqueci o nome dele. Aliás, não sei o nome dele. Mas é com aquele ator mesmo, do Crepúsculo. O vampiro lá. Sim, e ele também produziu o filme. Ele produziu um filme chamado Um Cão Andaluz. Em 1928, ele fez esse filme. E ele fez uma cena que Deus me livre de ver. Deve ter também aí no YouTube. Não o filme todo, acho que não tem, mas a cena acredito que tenha. Que ele simula o corte do olho de uma mulher. Eles usam um olho de um animal, de uma ovelha, não sei, de um animal, né? Porte grande, um boi, talvez, sei lá, boi não, né? Boi é muito grande o olho, né? E eles cortam de verdade, sabe? Diz que é uma cena de arrepiar, assim, de nojo, de horrível. Eu não vou olhar, mas tá aí para vocês que tenham coragem, vão lá olhar. O filme chama Um Cão Andaluz. Vocês botam lá, cena do olho, o filme Um Cão Andaluz. Bom, o que mais que a gente tem aqui para falar desse rapaz? Isso aqui é uma foto que ele tirou, ele mesmo, né? Se você vê uma foto dele normal, assim, ele feito uma pessoa normal, pode ter certeza que essa foto foi tirada sem ele ver. Aqui do lado, primeira foto aqui, a gente tem a foto do primeiro Teatro Municipal de Figueiras, né? Que ele não era assim, aqui é uma foto atual. Hoje, aqui é onde ele se apresentou pela primeira vez. Fez a primeira exposição dele, né? Que ali ele tinha 16 anos, onde ele falou aquela questão lá da mãe dele, que eu não gosto nem de repetir.
Então, aí ele já, hoje, atualmente, esse teatro municipal foi convertido em museu. Ele está sepultado aí, que está a lápide dele, ele está sepultado aí. E hoje é um museu de Salvador Dalí. Coloquei aqui 2 fotos por dentro para vocês verem, né? Aqui é uma parte coberta, tem aqui alguma imagem, alguma pintura dele, alguma tela dele bem grande, enorme. Aqui a gente tem uma parte de um pátio externo também. Ele era um cara que gostava de chocar. Certa vez, durante uma exposição dele em Londres, né? Ele surgiu trazendo roupas de mergulho, viu? Roupas de mergulho. Todo mundo ficou sem entender nada. Porque era justamente isso, né? Ele gostava de chocar, de confundir as pessoas. Enfim. Por que foi, professora, que Salvador Dalí ele foi expulso dos surrealistas? Gente, porque ele declarou que era simpatizante de Hitler. Ele teve isso aí na vida dele, viu? Só não sou completamente apaixonada por ele por causa disso. Ele declarou que era simpatizante de Hitler. Aí, meu irmão, o pessoal do surrealismo era comunista, imagina. Não quis mais saber de conversa com ele. Gente, Salvador Dalí, ele não tem só um museu. O homem é tão importante, tão interessante, que tem 2. Esse aqui também é um museu em homenagem a ele, só que esse fica na Flórida, tá? Então, nós temos esse museu que fica na cidade de Figueira, na Espanha, onde ele nasceu, né? Aqui onde ele se apresentou pela primeira vez, aqui onde ele está enterrado. Por falar em onde ele está enterrado, recentemente uma senhora apareceu dizendo que era filha dele. E aí tiveram que exumar o corpo para fazer o teste de DNA, né? Minha gente, não era filha dele. E aí a bichinha ainda. A bichinha não, né? Descarada, teve que pagar os valores referentes à exumação, aos exames e ao enterro de novo dele. Imagine. A mulher pensou que ia cair no dinheiro e ficou mais pobre. Ai, acabou. Bom, é isso. Salvador Dalí, o nosso pintor surrealista de hoje. Na próxima semana eu vou falar mais aí um pouquinho sobre os 2, tá bom? Vou escolher aí, acho que eu vou falar sobre esses que eu já comentei, né? O Cezanne e o Breton. Ou mudo, porque o Cezanne eu falei sobre ele, né? Um pouquinho, ainda quando ele fazia parte do dadaísmo, mas falar dele em 2 escolas, vou escolher outro. Vou falar de André Breton e outro, tá bom? Então é isso. No mais, quem não fez as atividades da primeira unidade, minha gente, eu tenho uma dó de vocês no dia que eu encontrar vocês pessoalmente, viu? Como é que não faz segundo ano as atividades agora dessa segunda unidade, eu vou fazer diretamente na plataforma, que aí vocês já respondem aí, para não ter desculpa. Pelo amor de Deus, a primeira unidade já deu tempo, são 2 atividades, tem gente que não entregou nenhuma. Tenho medo desse terceiro ano, que vai ser o ano que vem aí. Minha gente, vocês se orientem, viu? Bom, pois é isso, a gente se vê na próxima aula, então. A imagem ficou ruim, gente, é porque tá bem tarde, eu tô fazendo esse vídeo de noite mesmo. Não tive condição de fazer de dia. Mas dá para ver, né? Dá para ver, dá para ouvir. Fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem a gente se vê de novo, viu? Um beijo.